Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Python. E neste episódio nós vamos aprender a trabalhar com os comentários. Quando nós estamos programando em Python, muitas vezes nós precisamos comentar o nosso código. Ou seja, nós precisamos colocar uma observação para que no futuro nós saibamos que determinada função, ou determinada constante ou variável, ela tem determinada função, ou então ela vai conter um valor, ou então qualquer informação que nós queiramos colocar ao lado de alguma instrução, para que no futuro, quando nós formos ler o nosso código, nós consigamos rapidamente entender o que está acontecendo. Para essa e muitas outras situações, nós precisamos de uma maneira para colocar uma sequência de caracteres, mas informando que essa sequência de caracteres não deve ser interpretada de forma alguma. Ou seja, nós temos que colocar uma marcação para que o compilador saiba que a partir de determinado caractere, tudo que estiver adiante nessa linha, simplesmente ele pode ignorar que nesses caracteres não contém nada a ser interpretado por ele. É muito comum nós marcarmos determinada linha que contém uma instrução. Às vezes o que nós precisamos marcar como um comentário de fato não é nenhum texto para que nós possamos lembrar no futuro, mas sim alguma instrução que a gente quer desabilitar. Ou seja, muitas vezes nós queremos que um trecho de código não seja executado para que nós possamos observar algum fenômeno, alguma coisa que esteja ocorrendo ou que venha a ocorrer quando determinada linha não é executada. Ou então, como muitas vezes acontece, nós estamos reescrevendo algum código e nós precisamos que o interpretador anule o nosso código antigo, mas como nós ainda estamos escrevendo novo código, não é legal nós já apagarmos o antigo, até porque a gente pode precisar buscar alguma parte do nosso código antigo ou mesmo consultar determinada parte do código. Então, nós só marcamos aquele trecho como se fosse um comentário e automaticamente o nosso interpretador passa a ignorar tudo que foi demarcado. Vamos para o nosso editor ver como é que isso funciona. Então aqui vamos utilizar a mesma instrução que nós já vimos trabalhando. Então vamos digitar a instrução print, vamos abrir parênteses e vamos colocar uma mensagem. Aprendendo como utilizar comentários. Agora nós vamos colocar mais uma instrução. Então vamos na linha abaixo e vamos digitar novamente print e vamos colocar segunda linha. E vamos colocar mais uma linha. Vou dar Ctrl C, Ctrl V e vou colocar terceira linha. Certo? Agora vamos mandar executar o nosso script. E aqui nós temos o resultado do que nós pedimos para ser impresso. Ou seja, primeiro foi impressa a mensagem aprendendo como utilizar comentários. Em seguida foi impressa a mensagem segunda linha. E como última a sair do nosso código nós tivemos terceira linha. Agora o que nós vamos fazer é marcar a nossa segunda linha como se fosse um comentário. Para isso nós vamos utilizar o caractere sharp, ou então como muitos falam, o caractere joguinho da velha. Como a gente pode ver, ao digitar esse caractere, o nosso interpretador já marcou essa linha com uma cor diferente e também marcou o texto como itálico. Ou seja, o nosso interpretador ele já está dando um sinal para a gente de que essa linha aqui não será executada. Então agora vamos mandar executar o nosso script e vamos ver o que acontece. Então eu vou apertar Shift F10 e olha só o que nós tivemos. Nós tivemos a nossa primeira mensagem que foi impressa aqui. E na sequência o que foi impresso foi a mensagem de terceira linha, ou seja, a nossa segunda instrução foi simplesmente ignorada. Agora se nós marcarmos a nossa primeira instrução como comentário, vamos colocar então aqui o sharp, vamos mandar executar e olha o que nós temos que o valor de saída do nosso script foi somente terceira linha. Isso porque nós marcamos a primeira e a segunda linha do nosso script como se fosse um comentário. Até agora o que nós fizemos foi basicamente desabilitar algumas instruções, porém nós poderíamos muito bem no final dessa linha colocar o caractere sharp e digitar aqui é um comentário que não será interpretado. Se nós mandarmos executar agora, vamos ver, simplesmente todos os caracteres que estão à frente do nosso caractere sharp são ignorados pelo nosso interpretador, ou seja, nós estamos dizendo que a partir dessa posição em diante, tudo que vai ser digitado simplesmente não deve ser interpretado, até porque esse caractere indica para o nosso interpretador que daqui em diante os caracteres que vão estar contidos são somente para o uso do desenvolvedor e não para a execução do script. Existem algumas situações onde nós precisamos marcar mais do que uma linha como comentário. Como aconteceu aqui no nosso script, nós marcamos que a primeira e a segunda linha não devem ser executadas. Porém, como a gente pode ver, nós tivemos que utilizar duas vezes o nosso caractere sharp. Agora, se nós tivéssemos que comentar, vamos supor, 50 linhas, nós seríamos então obrigados a colocar 50 vezes o caractere sharp. Nessas situações, nós podemos utilizar um marcador, dizendo ao nosso interpretador que nós estamos marcando um comentário que possui N linhas. Vamos utilizar aqui na prática. Então, vamos tirar essa marcação aqui como comentário, e eu vou colocar aqui 3 vezes seguida aspas dupla. Então, vamos lá, 3. Agora, como a gente pode ver, todo o nosso script foi marcado de uma outra cor. Isso porque, quando nós vamos demarcar várias linhas, nós temos que dizer em qual posição começa o nosso comentário e em qual posição termina o nosso comentário. Então, vamos ir aqui abaixo e vamos colocar 3 vezes aspa dupla. Como a gente pode ver, agora a gente tem um bloco de comentário. Ou seja, tudo que estiver contido a partir desta
desta linha, dessa posição, até essa linha aqui, nessa posição, vai ser interpretado como um comentário. Ou seja, o nosso interpretador simplesmente vai descartar todas essas linhas no momento em que ele estiver executando o nosso script. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aprendemos como marcar uma linha como se fosse um comentário, como também nós aprendemos como demarcar um trecho de código como se fosse um comentário. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!